Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Matheus, sou licenciado em História pela FRJ, também sou bolsista de na FGV, e eu tenho pouquíssimo tempo aqui, tenho até 2 meses, mas também queria compartilhar um pouco com os meus colegas e com as pessoas que estão aqui hoje. Então, por isso, eu fiquei responsável por apresentar o Roberto da Mata. Bom, o antropólogo Roberto da Mata, ele nasce em 1936, em Niterói, e ele faz bacharelado de licenciatura na UF entre os anos de 1956 e 1962, naquele período onde primeiro se fazia a matéria específica e depois, no último ano, você fazia a licenciatura. No meio disso, ele também estagiou no Museu Nacional na divisão de Antropologia, entre 59 e 60, aonde também foi aluno do professor Roberto Cardoso, e ali começa a se envolver mais forte com a antropologia, principalmente com as questões indígenas. O Roberto Cardoso é um antropólogo importante naquele período. Eu estava vendo uma das entrevistas aqui do CPDOC, com o professor Otto Larraia, que fala que o Roberto Cardoso era um antropólogo generalista, num período onde não se tinha especificamente, né, as áreas de antropologia aqui no Brasil. Bom, o Roberto da Mata, ele vai fazer mestrado em Harvard e conclui em 69. Em 71 ele também conclui o doutorado também em Harvard, defendendo o título Apneia Social Structure. Por conta do seu sucesso, do seu trabalho, ele se torna professor convidado ou visitante em algumas das universidades aqui, como Notre Dame, Museu Nacional, UF, Cambridge e PUC-Rio. Bom, as suas pesquisas estão nas áreas de ritos urbanos, festas e comemorações populares, como carnaval e futebol, que lhe rendeu alguns livros como Carnavais, Malandros e Heróis, A Casa e a Rua, O que Faz do Brasil, Brasil e Relativizando. O Roberto da Mata, ao longo da sua vida acadêmica, também recebeu algumas medalhas, honrarias e títulos, como o Prêmio Casagrande Senzala, pelo livro O que Faz do Brasil, Brasil, pela Fundação Joaquim Nabuco, a Medalha de Honra ao Mérito Cultural, pelo Ministério da Cultura, homenagem pela UF, no programa de Prata da Casa, comemoração ofertada à Ordem dos Advogados do Brasil, por Juiz de Fora, e a Medalha de Mérito Jurídico no grau de Comendador, Tribuna Regional de Trabalho da Primeira Região. Ele ainda atua em algumas áreas hoje em dia, é membro do corpo editorial de alguns anuários e periódicos, sendo alguns deles o Anuário Antropológico, o periódico Dados do Rio de Janeiro, o periódico Humana do Rio de Janeiro, o periódico Antropolítica da UF e o periódico Etnografia de Lisboa. Ele ainda é professor titular da PUC-Rio. Bom, esse é um pouco da vida acadêmica assim, do Roberto da Mata. Obrigado pela atenção de vocês. Eu passo agora para a Isabela, que vai apresentar um pouco de como a gente trabalha aqui no projeto.